Ótima tarde, ouvintes e seguidores do programa Sala de Entrevista. Estamos aqui em mais uma entrevista online e o programa Sala de Entrevista agora está virando algo muito chique, né? Nós estamos virando agora um algo internacional. Olha que chique. E nós estamos aqui agora com a nossa convidada do outro lado, né, do mundo. Ela está no mundo, só que ela está do outro lado do mundo. É a Polly Albuquerque, do Canadá. Eu queria que a Polly, neste momento, né, ela desse aí uma saudação e vamos conhecer quem é, né, a Polly Albuquerque. Olá, gente, boa tarde para vocês, bom dia aqui, né? É um grande prazer estar por aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou Polly Albuquerque, eu sou psicóloga clínica, eu sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, sou especialista em psicologia perinatal e pós-graduada também em psicologia de saúde mental perinatal, que, para quem não conhece bem o que é a perinatalidade, pode-se dizer bem que seria a psicologia obstétrica, né? Que é cuidar das mães nesse período de tentantes, gestantes, até o puerpério. Atualmente, eu estou morando aqui no Canadá, atuo aqui, e o meu foco, nesse momento, são mães. E vamos entrar em um detalhe, né? Seria legal, Polly, você nos contar um pouco, né, da tua trajetória profissional, né? É legal, né? Como ela contribuiu para desenvolver, né, uma expertise que o pessoal tem curiosidade. Psicóloga, todo mundo conhece, né? Agora, psicologia perinatal, é aí que o pessoal tem curiosidade em conhecer. Mas fala um pouquinho da tua trajetória, da tua formação. Então, eu me formei em 2018 no Brasil, né? E a minha especialização lá foi na psicologia hospitalar. Trabalhei 2 anos, 1 ano e meio, foi meu estágio, foi tudo numa psicologia hospitalar. E como eu engravidei nesse período, eu tive o meu filho, pesou muito quando eu trabalhava por exemplo, na UTI neonatal, ou quando eu trabalhava na pediatria com as mães. Então, a maternidade ela já trouxe esse carinho e essa atenção, né, para a psicologia da maternidade. E aí nós nos mudamos para cá, para o Canadá. Meu filho tinha 5 anos na época, a gente está aqui já há 7 anos. E quando nós chegamos aqui, com a pandemia, eu tive minha filha também na pandemia, então, assim, foram diversas dificuldades relacionadas à língua, relacionadas ao entendimento, à própria cultura, né? Porque nós somos de uma forma, eles são de uma forma bem diferente. Aqui é um país multicultural, então, por exemplo, eu tive midwife que seria equivalente no Brasil a parteira, né? Porque aqui o parto natural, ele tem mais força, na verdade, do que o parto cesárea. E apesar de eu ter tido uma cesárea no Brasil, aqui foi o meu primeiro parto natural e acabou sendo em casa, porque com a pandemia ou era hospital ou era em casa, então como estávamos com medo. A pandemia fechou em março, Hannah nasceu em abril, então era um mês de pandemia. E foi assim uma experiência incrível do que a gente, enquanto mãe, é capaz de fazer, né? E das necessidades emocionais, das dúvidas que nós temos. E isso me levou mais ainda um pouquinho para essa necessidade de buscar na psicologia como é que ajuda as mães, porque eu senti essa necessidade na minha pele. E aí eu fiz pós-graduação em psicologia da terapia cognitivo-comportamental, o que me ajudou imensamente. E depois do NOA, eu me especializei em psicologia perinatal, por conta de mais outros desafios, tantas mães que a gente conhece aqui, a gente tem vários grupos de mães, porque com a imigração, diversos desafios eles vão aparecendo, né? E a gente se une muito. Então, são grupos de mães, grupos de doações, grupos de venda, grupos de tudo que você imaginar de brasileiro tem aqui. E a gente se abraça muito. Então,
todas essas dificuldades minhas, dificuldades de outras mães que eu vinha vivenciando, pacientes minhas também, imigrantes, só foi me levando e me trazendo a certeza de que eu precisava me aprofundar na psicologia materna, né? No cuidado com a maternidade, porque se você parar para pensar, tudo se inicia no nascimento. Verdade. Então, se você tem uma gestação equilibrada, uma gestação tranquila, uma gestação onde há harmonia, eu digo em todos os sentidos, emocionais, físicos, nutricionais, se há essa harmonia, a criança ela nasce saudável, isso vai repercutir durante toda a sua vida, porque os primeiros mil dias, que é da concepção até os 2 anos de idade, eles são de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Então, assim, todos esses conhecimentos, todos esses estudos e toda a vivência que a gente teve, que eu tive aqui, só me levou à certeza de que era imprescindível, e como é escasso também esse campo da maternidade, a mãe ela ainda não é muito vista as suas necessidades emocionais. E é um momento de maior vulnerabilidade de toda a vida da mulher, gestação e puerpério. E a psicologia perinatal, deixa eu te fazer uma pergunta boa aqui. Você atende pessoas que pensam e estão se preparando para engravidar? Você atende, na realidade, pessoas que já estão grávidas ou pessoas que já tiveram o bebê? Como é que funciona? A gente, na psicologia perinatal, abarca todos esses pontos. Ah, tá. Eu tenho uma mentoria e tenho um grupo também no WhatsApp, que o grupo é até gratuito, que é focado em gestantes e puérperas. Só clareando aqui, o que seria puérpera? Puérpera é o pós-parto, mas esse puerpério, ele vai até mais ou menos os 2 anos de idade do bebê, né? Porque é o que a gente chama de puerpério emocional, diferente do puerpério médico, que são 45 dias, né? Certo. Então, a gente pode trabalhar desde as tentantes até o puerpério. Todo esse ciclo gravídico puerperal, ele é trabalhado. Existem as especificações também, mas o meu foco mesmo são gestantes e puérperas. Ah, entendi. E então você já deve ter, o Poli, feito aí esses atendimentos com pessoas que estão aí numa ansiedade muito grande, numa depressão, pessoas que estão no meio de uma gravidez que o relacionamento não deu certo. Você já passou por causas assim, já? Já sim. É forte o negócio, hein? A gestação por si só, né, como a gente chama, que é um turbilhão de emoções que demanda da própria gestação, ela nos modifica um pouco, e isso repercute muito no nosso companheiro. E a gente pode parar para pensar, existem diversos casos. Gravidez que foi no susto, que não foi planejada, gravidez que foi durante anos desejada e conseguiu, gravidez que foi desejada e rapidamente conseguiu, parceiros também que têm um grande vínculo, parceiros que não tanto, aqueles que abandonam. Não Então, deu existe... certo? Como? Relacionamentos que não deram certo, né? Com certeza, né? Relacionamentos que não deram certo, exatamente. Então, assim, é um leque, é uma diversidade, porque cada família, ela tem uma estrutura, cada família tem sua peculiaridade, sua particularidade. E em cada família é trabalhada de uma forma diferente, né? Eu não posso dizer que como eu vou conduzir uma terapia com você e com a sua esposa, seria como eu conduziria com outro casal. É muito Aí você individual. atende casais ou individual também? O que é que acontece? Quando a gente pensa no pré-natal psicológico, a gente foca bastante na maternidade, na mãe, mas a gente também tem sessões com o pai, a gente pode ter sessões com a avó, porque a gente faz o quê? A gente engloba toda a logística de uma gestação, porque a gente precisa ajudar essa mulher a desenvolver uma rede de apoio segura, precisa identificar quais são os medos que ela tem, o que é que pode desencadear gatilhos nela,
quais são as necessidades, as dúvidas, os medos, as ansiedades, de onde é que vem. Então, entender como é que funciona a cabeça dela, e isso está relacionado à vivência dela, à infância dela, à mãe, ao pai, ao marido. Então, não é apenas uma pessoa, porque quando você fala de uma pessoa, existem várias outras ali envolvidas, né, em que a gente também pode ter esse contato e que pode ajudar a ter um equilíbrio maior. Eu não sei se eu Eu respondi acho, sua pergunta. claro, claro que sim. Eu acho, Poli, na minha opinião, quando se falamos de gravidez, né, a gente tem que entrar numa área aí um pouco delicada, né? Porque, veja bem, 9 meses de gestação, né? O filho ou a filha, ou gêmeos ou trigêmeos, independente, vai nascer. E aquele filho que está nascendo, Pô, eu acho assim, se um relacionamento deu certo, puxa vida, que legal. Se um relacionamento foi frustrado, não deu certo, o filho ou a filha que está nascendo não tem culpa, e a mãe, eu estou falando a palavra-chave, a mãe, né, que vai colocar o filho ou a filha no mundo, ela tem que estar preparada. Imagina você, um filho, de um relacionamento que não deu certo. É uma coisa que dá uma frustração muito grande. E eu estou até admirado do teu trabalho, nunca entrevistei até hoje, que eu me recorde, eu tenho mais ou menos 140 entrevistas, nunca entrevistei ninguém nessa área. É muito interessante a tua área de trabalho. E você sabe que eu tenho uma curiosidade? Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira na área de psicologia perinatal? Isso é uma curiosidade que eu tenho e que os ouvintes e seguidores também têm. Conta para nós aí. Muito bom, porque essa dificuldade, ela ainda existe e Ainda existe. a gente vem lutando contra, que é o quê? A descrença na saúde mental, na importância da saúde mental. Se hoje a gente ainda existem pessoas que desacreditam, né, dessa necessidade do cuidado emocional, aí você imagina quando você fala de uma mulher que, na sua vulnerabilidade, muitas vezes há uma grande dependência do homem. Verdade. Então, a mulher muitas vezes precisa parar de trabalhar, a mulher às vezes precisa ter um repouso muito, muito maior do que o normal, dependendo da gestação, se for de alto risco ou de baixo risco. Então, às vezes, essa descrença, muito, muito mais do homem, nesse suporte financeiro da mulher, em relação à terapia, e às vezes até da própria mulher também, essa descrença de que será que eu preciso, será que eu não preciso, é o que mais pesa, porque as pessoas param para procurar a terapia quando já está, tipo, numa depressão pós-parto, ou quando desenvolveu uma ansiedade muito mais alta, né? Um transtorno de ansiedade. Então, coisas que, quando a gente cuida da nossa saúde mental, desde o início, ela é preventiva para diversos transtornos mentais. Ela é preventiva para várias ansiedades, vários problemas que você pode vir a ter durante a sua gestação. Por exemplo, muitos medos, eles são muito comuns entre as mães, muito comuns entre os pais. Por exemplo, um dos medos que a gente pode falar sobre e que ninguém fala, ninguém conversa. Muitos homens no parto natural, até na cesárea, eles têm medo que as suas parceiras venham a morrer. Mas Nossa, é verdade. eles não Olha, conversam, eles não falam, não é uma coisa que se fala. fica Muitas guardado. fica guardado. Por quê? Porque não se trabalha a questão emocional. Outra questão que a gente vê muito na paternidade, por exemplo, é o sentimento de invisibilidade emocional. Sabe quando você vai visitar uma mulher e todo mundo fala, ai, como é que você tá? Como é que você consegue? Como é que tá a amamentação? E aquele homem ali, ele tá invisível, Ah, entendi. entende? Ele tá invisível, é como se ele não pertencesse àquela família. Então, são coisas que a gente trabalha. A mãe, a mãe e o pai também, existe muito o medo de ter uma criança que tenha alguma deficiência, alguma necessidade. Tudo isso a gente trabalha em terapia.
Não só os medos, como também se alguma intercorrência acontece. Se a gente for pensar no parto, o parto natural, principalmente, quando é o parto natural, que seria o parto vaginal, sem nenhuma, sem O nenhuma parto normal, anestesia, sem nenhuma intervenção. A palavra é certo? essa, sem nenhuma intervenção médica, seria o parto natural. O parto normal é o parto vaginal quando ele tem intervenção médica, por exemplo, teve um epidural ou precisou do vácuo, entende? Teve alguma intervenção que foi médica. Quando a gente vai pensar num parto, existem inúmeros medos. Da dor, eu não vou aguentar, eu não consigo. O que foi que eu ouvi da minha mãe? Minha mãe, por exemplo, uma particularidade minha que é de muitas mães. A minha mãe morria de medo de eu ter um parto natural. Ah, Nunca, é? você não vai ter um parto normal, porque dói muito, você não aguenta, e aquilo internaliza da gente. Esse medo nos internaliza e nos paralisa, e isso repercute no nosso parto. Isso repercute na nossa gestação, entendeu? Porque existe aquele sentimento e aquela crença de incapacidade. Eu não consigo, eu não vou nem tentar porque eu não consigo. Ou quando eu estou tentando, existe uma descarga emocional no momento do parto, Certo. e ele é extremamente importante para que haja uma harmonia no parto. Por exemplo, existe quando você está em trabalho de parto ativo e você está concentrada, você sabe daquele momento, você está concentrada, você está respirando, né? Tá tudo indo bem. Aí chega alguém e abre a porta, acende a luz. Aí pergunta para a mulher alguma coisa. Você tem certeza que você não quer uma anestesia? Eu sei que dói muito. O médico está pronto. Aquilo ali quebra. Aquilo ali faz Toma com um que susto, né? aquilo faz com que muitos partos, muitos relatos de partos que regridem, ou seja, a mulher que está aumentando e está perto de ter o bebê, ela regride e Certo. atrapalha, e muitas vezes precisa de realmente intervenção médica. Então, eu poderia dizer a você que seria como uma dança, né? Tem que ter harmonia nessa dança, tem que ser tudo tranquilo, luzezinhas baixas, acolhimento. A mulher tem que estar segura, seja numa cesárea, seja no parto natural, em qualquer parto que seja, durante sua gestação, durante o puerpério, existe a necessidade da segurança emocional. Já deu E para isso mim vai fazer entender com que bem. haja leveza. Já entendi bem, muito bem o teu trabalho. Na realidade, como que se diz? Você vai auxiliar, né, a grávida, a gestante, vamos falar assim, do primeiro mês até nascer o filho ou a filha. E aí eu estou entendendo bem o que você está falando. Cada caso é um caso, né? Cada paciente, cada atendimento é de uma forma, né? Eu já entendi bem. E o teu trabalho, olha, é um trabalho muito espetacular, né? Porque há pessoas também, você deve já ter atendido, grávidas, que também não desabafa com a família, guarda dentro do coração, e você é a pessoa certa para o desabafo também, né? O site terapêutico, né, como a gente chama, é aquele ambiente seguro onde aquela paciente, aquela gestante, aquela puérpera, ela pode ser ela pode trazer as vulnerabilidades dela sem Desabafar, esperar um julgamento, sabe? Porque claro. a gente passa, eu falando enquanto mulher, existe a solidão materna, que no pós-parto, nos primeiros dias de parto, a gente se sente muito. Vulnerável. Não, vulnerável a gente tá. A gente se É, sente mais mais. ainda vulnerável, A né? gente se sente muito solitária, porque você imagine uma madrugada inteira de amamentação, você acordando no mínimo a cada 3 horas, e aí muitas vezes o teu parceiro precisa trabalhar o dia inteiro, no outro dia trabalhar o dia inteiro, e você não pode, ou não quer, ou não tem como pedir ajuda para ninguém nesse momento. E esses Não tem momentos como eles podem ser muito correr, né? solitários. Não tem como você correr que o teu filho ou a tua filha está ali, você vai ter que dar conta, né? Não É isso que tem, você quer dizer. Não não tem, tem. tem que estar.
E é uma responsabilidade muito grande que muita mulher, ela tem como se fosse uma virada de chave. Do parto, existe uma idealização de como é que vai ser o bebê. Ah, porque vai dormir a noite toda, a maternidade é linda, essa romantização. A maternidade, para mim, ela é linda, mas ela traz muitos desafios. Então, as noites, em claro, não são fáceis, a privação de sonos é um dos fatores que estão na maioria dos transtornos mentais. E na maternidade, existe muita privação de sono, então é por isso que a gente precisa buscar uma rede de apoio legal, combinar com esse parceiro como é que a gente faz, porque a solidão é muito grande. Se fala muito de depressão pós-parto. É real, isso aí, é real, acontece Claro, muito. claro que para a gente desenvolver uma depressão pós-parto, a gente, quando vai verificar a vida da paciente, já houve algum indício ou já houve algum episódio de depressão que, com as questões hormonais e a vulnerabilidade emocional, fica muito mais alto a Nossa. predisposição para desenvolver uma depressão pós-parto. Então, existe como a gente prevenir, como a gente trabalhar, como a gente ensinar a essa família quais são os sinais de que estão chegando, tá podendo vir uma depressão pós-parto, como é que trabalha essas questões. Então, por isso que o trabalho não é só exclusivamente a mulher, porque a mãe dela precisa ter um olhar, o pai, o marido tem um olhar, porque, olha, ela não tá bem, ela tá se isolando muito, ela tá muito chorosa, ela não sente alegria, ela tá com o humor muito deprimido. Então, esse olhar nem sempre é nosso, poxa, eu tô recém-parida, tô me sentindo deprimida, vou pedir ajuda. Não. Tem que haver, né, Poli? O teu trabalho é muito legal, viu? Tem que haver um acompanhamento. E me fala para mim uma coisa, eu acho que os ouvintes, seguidores também têm essa curiosidade. Quais os benefícios do pré-natal psicológico? Na tua opinião, como profissional, quais os benefícios? Primeiro, você ter uma gestação com equilíbrio. Equilíbrio emocional, leveza. Imagina quando você trabalha os teus medos e esses medos não tomam mais conta de você. Quando você muitas vezes questiona os seus pensamentos, aquela ansiedade de onde ela vem, porque você sente e se faz sentido. Será que faz sentido essa ansiedade tão grande? Será que faz sentido esse medo? Né? A gente trabalha muito isso. E harmonia, comunicação assertiva, como é que ela e o parceiro dela devem se comunicar? Coisas práticas, coisas muito práticas, como como você precisa se preparar para a chegada do seu filho. Não é só quarto. A mulher, quando está amamentando, ela sente muita sede, ela desidrata mais fácil, ela precisa de uma água do lado dela. Muitas não tem. E aí, quando você Verdade. vai falar com ela tá com a boca branca, toda desidratada. Você vê a feição dela. A alimentação no pós-parto é importante para ela e para o bebê, para a produção de leite. Então, são coisas muito práticas que a gente também fala. Plano de parto que a gente faz. Tudo isso traz leveza, tudo isso tira um peso muito grande das costas de muitas famílias. No pós-parto também. Como é que como é que eu lido com as opiniões alheias? Como é que eu vou lidar com aquela dizer para os meus amigos, para a minha família que, olha, os primeiros dias sou eu e meu marido, eu preciso de tempo com eles, a gente está se adaptando a uma nova rotina, a um bebê que a gente acabou de conhecer, porque uma coisa é na barriga, outra coisa é quando sai. Quando você Verdade. tem aquele bebê vulnerável, dependendo 100% de você, e às vezes você olha e faz, meu Deus, será que eu vou conseguir? Tem uma pergunta, uma curiosidade minha para te fazer. Acho que os ouvintes seguidores também estão curiosos, né? Qual foi a mãe mais nova que você atendeu e qual foi a mãe mais velha? Ah, Essa pergunta, o povo do programa Sala de Entrevista, eles são curiosos. não, Então, já estou perguntando. você não quer saber a mãe, você quer saber a idade. É, isso, claro. Não, o nome Tá. não. Eu quero saber, assim, qual foi a mãe, assim, a idade, né? Que é uma curiosidade. Foi
15 anos, foi 20, foi... Ah, a mãe mais velha tinha 80, tinha 60, é isso que eu quero saber. Claro, nomes não, né? Então, eu conheço, mas eu não cheguei a acompanhar gestação de adolescente. Mas a minha paciente mais nova, ela tinha 28 anos, Ah, vinte e tá. oito e a paciente mais velha que eu atendi tinha 40. Tá numa idade boa, né? Controlada. Poli, tem mais alguma coisa que você quer falar, que você quer expressar, que você quer apresentar do teu trabalho, do teu conhecimento? Ou nós já podemos aí indo para o final da entrevista, né? E divulgar suas redes, seu Zap, o que você quer fazer? Então, eu tenho um grupo de WhatsApp junto com uma parceira minha, outra psicóloga perinatal também, aqui do Canadá. Esse grupo é gratuito para as mães que desejam participar. Lá a gente tem o apoio emocional, né? A gente se ajuda. A maior parte delas, na verdade, são imigrantes. Legal. 95% são Canadá e Estados Unidos. A língua lá Mas, é variada ou não? Ou não? como? Esse grupo tem pessoas variadas Sim, do Brasil, do todo lado? tem de vários lugares do Brasil. Na verdade, são todas brasileiras. Tem algumas que falam, tem algumas da língua espanhol também. Ah, tá. É isso que eu quero saber. Tá tudo variado, né? Misturado. Tem, tá um pouquinho misturado, tem gestantes, tem puérperas, tem todas as fases aí, tem mães já com 2 filhos, tem mãe com 3 filhos, eu tenho 3, Você tem três? Olha. tenho 3 filhos, 2 nasceram aqui no Canadá, os 2 mais novos, e o mais velho nasceu no Brasil, e fora isso eu tenho a minha mentoria, que é para gestantes e puérperas também, que já está aí para quem precisar, só entrar em contato lá pelo meu Instagram. Também tem o atendimento, né, que é o pré-natal psicológico, que eu acompanho as famílias. E o meu Instagram é Poli Albuquerque. Você pode colocar lá, Poli é poli.albuquerque. P-O, né? P-O, 2L e Y, né? E as Isso, pessoas ficam perdidas. É P-O, 2L, Y. Poli, Al com L. Albuquerque. Albuquerque. Isso. O pessoal depois, mas eu achei a Poli com E. Então é P-O-L-L-Y. Poli Albuquerque. Não tem como Olha, errar. não tem como errar, até porque quando você entrar no Instagram, vai ser só coisas sobre maternidade, gestação. Não tem E como. aí você trabalha com Instagram, você tem mais redes, você tem site, Facebook, como que é? Tem o Instagram e tem o Facebook. O meu site eu ainda estou finalizando, ainda estou namorando ele. Mas assim que ele Certo, estiver pronto, ele vai estar o link lá no Instagram também. certo. E aí as pessoas ficam às vezes meio na dúvida, né? No Zap, se a pessoa quiser te conectar no Zap, ela digitando o teu número lá no Zap, não tem erro, vai te chamar no Zap, né? Sem ter Vai, o vai, link, essa foi a minha dúvida, não tem erro não. vai. Tanto pode ir direto pelo meu WhatsApp, como pode ir lá pelo link da bio do Instagram, que vai direcionar também para o chat no WhatsApp. Bom, então vamos lá, né? Mais fácil que há pessoas, Poli, por incrível que pareça, que não tem Instagram. Uhum. Essa é a minha dúvida, por isso que eu estou te perguntando. Quem tem Instagram, Poli Albuquerque, bateu no link e está contigo. Aí vem a pergunta, nossa, eu não tenho Instagram, eu não gosto, eu não tenho. Por isso que eu estou te perguntando, né? Aí o WhatsApp teu, eu vou deixar em cima, vou fazer um Uhum. trabalho certo, na descrição deste vídeo. Que aí, às vezes, a pessoa quer te adicionar, ela não Sim, quer te chamar, né, no Instagram. sim, sim. Da mesma Mais forma. fácil, É mais fácil. ajudar as gestantes, as nossas queridas amigas gestantes, né? Pessoal, gestação, agora eu vou falar um pouco, não é brincadeira, né? Uma gestação com o namorado do lado, o noivo do lado, o marido do lado, é uma coisa. Uma gestação com falta do marido, do pai, do namorado, ou o marido trabalhando, ou o marido em outro país, ou diversidades, né, de acontecimentos que tem na vida,
que nem a Poli falou uma palavra forte, né? Uma gestação solidária, né? Solitária, né? Melhor dizendo, sozinha. É aí que é o perigo, né? E pode até chegar em uma depressão. Então, a Poli Albuquerque, ela está preparada para atender você que está planejando engravidar, você que está grávida, ou você que já teve, né? A criança e precisa de ajuda. A minha opinião, como entrevistador, eu acho que eu entendo um pouquinho, seria interessante você, já no momento que você pretende engravidar, ou já engravidou, iniciar o tratamento e o acompanhamento com a Poli. Porque aí você vai ter um acompanhamento do primeiro mês até o 9º, né? Eu acho, na minha opinião. Estou correto, Poli? Tá, sim, eu pego na mão e a gente caminha junto durante toda a gestação e todo o puerpério. Um acompanhamento. Pessoal, então, entrevistamos a Poli Albuquerque, né? Canadá, qual que é a cidade? Agora eu tô na capital do Canadá, a gente tá morando aqui em Ottawa. Ottawa, né? Canadá deve ser muito lindo, né? Eu não conheço, mas deve ser muito lindo. Tá um E gelo. a Poli... Oi? Tá um gelo. É frio aí, né? Imagina os nenezinhos quando nascem aí, meu pai. Mas a Poli Albuquerque, ela está à disposição, né? Eu, Luciano, do programa Sala de Entrevista, eu indico. Por que eu indico? Porque eu vi o Instagram da Poli. Claro, para entrevistar eu vou precisar ver. Eu vi o Instagram da Poli, uma profissional especializada, de confiança, pode confiar no profissionalismo da Poli. Podemos encerrar, então, a entrevista? Sim. Muito obrigada, eu agradeço sua confiança, agradeço o convite também, fiquei muito feliz. E é isso, muito obrigada. Então tá bom, né? Aqui no Brasil é tarde, né? Nós estamos 13 horas e 31 minutos. No Canadá, que hora que é agora? 11h30. Olha, então estamos atrapalhando o almoço da Poli, né? Vamos almoçar lá no Canadá. Pessoal, a gente agradece, né? Os seguidores primeiro, né? Que primeiro vão ser os seguidores que vão ver o nosso vídeo. Depois os ouvintes, né? Que o áudio passará na rádio, né? Eu, Luciano, do programa Sala de Entrevista, agradeço a nossa amiga Poli Albuquerque, né? Do Canadá. E qualquer dúvida, pode chamar a Poli, pode me chamar, que eu estou à disposição, qualquer dúvida, para auxiliar você na conexão com a nossa amiga Poli Albuquerque. Poli, muito obrigado, tá, pela atenção, né, e pelo também a confiança, né, que você teve aqui no programa Sala de Entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço. Então, tá bom. Entrevista encerrada, pessoal. Eu não sei se você vai assistir de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada, mas compartilhe esse vídeo e entre em contato com a Poli urgente, que ela é uma ótima profissional para te auxiliar. Ótima tarde a todos os ouvintes e seguidores e até mais.